Vi um post de Augustus Nicodemos no qual ele explica por que o adventismo seria uma seita. Eu quero deixar claro de início que eu o respeito muito, aprecio várias de suas pregações, seus materiais escritos, bem como a maneira dele de discordar, porque é uma maneira polida. Porém, eu preciso demonstrar mais uma vez aqui no meu canal que Augustus Nicodemos ainda não conhece o Adventismo Sétimo Dia. Então fique comigo até o final e tire as suas próprias conclusões com base em algumas fontes primárias que eu vou apresentar aqui para você. Em primeiro lugar, quando ele alega que o Adventismo é considerado uma seita, algo bem destacado naquele texto que ele produziu no Instagram, porque muitos teólogos reformados assim o creem, isso por si só não prova nada. Isso apenas demonstra que vários desses teólogos não buscaram entender o Adventismo com base em fontes primárias, ou seja, literatura oficial da própria igreja. Portanto, a alegação dele não se constitui numa prova argumentativa. Um apologista chamado Walter Martin deu um testemunho muito interessante. O Walter Martin era um teólogo conservador e apologista que por muito tempo considerou o adventismo uma seita. Após um período de entrevistas com líderes adventistas e depois de ter contato com nossa literatura oficial, algo que muitos teólogos precisam fazer hoje em dia, Martin concluiu algo em seu livro O Império das Seitas, na página 535, o seguinte, veja comigo. É minha convicção que não se pode ser uma verdadeira testemunha de Jeová, mórmon, cientista cristão e ser um cristão no sentido bíblico do termo, mas é perfeitamente possível ser um adventista do sétimo dia e um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, a despeito de certos conceitos heterodoxos. Eu sinceramente espero que um dia o reverendo Nicodemos tenha a mesma disposição de Walter Martin, a disposição de conhecer a verdade sobre o adventismo do sétimo dia, conhecê-lo de verdade. E espero que mesmo discordando das doutrinas distintivas da Igreja Adventista, sétimo dia, Nicodemos perceba que a referida igreja nada tem de sectário em suas doutrinas, no sentido de diminuir a autoridade das Escrituras, a autoridade do Deus triuno e o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. No post, Nicodemos também comentou, afirmou que Ellen White é uma espécie de complemento da Bíblia para o adventista. Veja, ele precisa entender que a relação que ele estabeleceu entre a Bíblia e Ellen White não faz sentido à luz da nossa literatura oficial. Porque quando ele fala que Ellen White é um complemento à Bíblia, isso é uma interpretação dele. Se ele estivesse familiarizado, por exemplo, com o livro Grande Conflito, páginas 204 e 205, ele saberia que já em 1858 Ellen White defendeu na obra original o princípio do sola scriptura. Veja o que ela diz. Há necessidade de um retorno ao grande princípio protestante, a Bíblia e apenas a Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia e somente a Bíblia, diz Ellen White. Caso Nicodemos também conhecesse outro livro, o livro O Outro Poder, Conselhos aos Escritores e Editores, página 145, ele saberia, por exemplo, que Ellen White escreveu, ao se referir aos fundamentos da Igreja Adventista do sétimo dia, o seguinte: assumimos a posição de que a Bíblia e somente a Bíblia deveria ser o nosso guia. E jamais devemos afastar-nos dessa posição. Então perceba, Ellen White defende o princípio sola scriptura. Outra coisa, Nicodemos precisa entender a diferença entre autoridade regente e autoridade regida. Existe um capítulo neste livro aqui sobre a hermenêutica bíblica do ponto de vista adventista, em que o autor, nas páginas 353 a 378, mostra a diferença entre a autoridade regente da Bíblia e a autoridade regida dos escritos não canônicos de Ellen White. A autoridade regida de Ellen White, de qualquer profeta não canônico, ela está submissa à Bíblia. Neste capítulo, o autor destaca, entre outras coisas, que a autoridade dos profetas bíblicos, os profetas canônicos, rege a autoridade dos profetas não canônicos. E no mesmo capítulo ele diz que a autoridade profética de Ellen White é regida, estando plenamente submissa à autoridade regente das Escrituras. Então Ellen White não pode ser vista como base doutrinária. Também seria importante para uma análise justa, que o reverendo Nicodemos se familiarizasse com o fato de que Ellen White não acreditava que seus escritos deveriam ser usados como base para qualquer doutrina. Veja essa citação agora e tire as suas próprias conclusões. Ela escreveu:
Não peço que tomem as minhas palavras. Deixe a irmã White de lado. Não cite minhas obras novamente enquanto você viver, até que possa obedecer à Bíblia. Eu exalto a preciosa palavra diante de vocês hoje. Não repitam o que eu disse dizendo, a irmã White disse isto, a irmã White disse aquilo. Descubram o que o Senhor, Deus de Israel, diz, e então façam o que ele ordena. Então, é impossível dizer que Ellen White via a si mesma como um complemento à Bíblia. Tenho plena concordância com uma frase que está no post de Nicodemos. Ele disse que a Bíblia precisa ser seguida e não de complemento, e nós adventistas concordamos totalmente com isso. Ele fala que a Bíblia não precisa de complemento, mas de submissão. Porém, nada na citação de Ellen White que eu apresentei agora nega esse fato. Pelo contrário, reforça que a Bíblia precisa ser obedecida e de submissão e não de complemento. Ele também diz que o adventismo histórico seria herético. Nicodemos também alega no seu post que o adventismo histórico é herético em sua posição acerca da autoridade de Ellen White. Isso é no mínimo estranho para qualquer adventista do sétimo dia, porque já em 1847, Tiago White, esposo de Ellen White, foi categórico quando afirmou o seguinte: a Bíblia é uma revelação perfeita e completa. É nossa única regra de fé e prática. Visões verdadeiras são dadas para nos conduzir a Deus e a sua palavra escrita, mas aquelas que são dadas como uma nova regra de fé e prática, separadas da Bíblia, não podem ser de Deus e devem ser rejeitadas. Então você percebe? A alegação de Nicodemos não faz sentido para nós. A posição adventista do sétimo dia ela é clara. A Bíblia tem autoridade final e os adventistas julgam os escritos de Ellen White pela Bíblia e não o contrário. Em certas ocasiões, Ellen White comentou a Bíblia, assim como comentaristas bíblicos detalham certas coisas sem necessariamente acrescentar algo ao texto. E fez também aplicações homiléticas de revelações dadas por Deus às Escrituras, sem jamais ter a pretensão de acrescentar algo novo que não tivesse sido revelado no texto bíblico, pelo menos nas entrelinhas. Então isso precisa ser considerado. Agora tem um detalhe importante. Por mais respeitoso, polido e estudioso, obviamente, que seja o reverendo, ele deveria se familiarizar mais com aquilo que realmente ensina a Igreja Adventista nas suas obras oficiais. Seria importante estar familiarizado com fontes primárias para tratar desse tema de forma justa. Eu vou sugerir algumas pouquíssimas a respeito. Além das obras que eu já citei, para comprovar que os adventistas do sétimo dia jamais negaram o princípio sola escritura, por crerem no dom profético não canônico de Ellen White, Nicodemos poderá consultar, por exemplo, nossa crença fundamental número 1, a Palavra de Deus, no livro Nisto Cremos, páginas 11 a 25, e também ele poderia consultar a resposta à pergunta 9, aqui no Questões sobre Doutrina, sobre a relação entre os escritos de Ellen White e a Bíblia. Está nas páginas 98 a 103. Estas obras aqui vão ajudar a perceber que não há nada de sectário no adventismo em relação a esses aspectos também. O que eu recomendo? Veja, o fato de alguns membros da Igreja Adventista não saberem explicar ou testemunhar devidamente sobre a doutrina da própria igreja não deveria levar o reverendo ou qualquer outra pessoa a julgar o todo pela parte. O correto é adotar uma postura como a de Walter Martin, para que equívocos sejam evitados e irmãos adventistas não se sintam injustiçados com tais afirmações. E eu, obviamente, me coloco à disposição dele e de qualquer outra pessoa para maiores esclarecimentos, se assim desejar. Tá? Então eu desejo que Deus abençoe a você e obrigado por ter me assistido até aqui. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor, um pouquinho melhor a relação entre o adventismo, Ellen White e a Bíblia, considere compartilhar esse vídeo com muitas pessoas, porque muitas pessoas precisam ter acesso a fontes primárias para conhecer de verdade a Igreja Adventista do sétimo dia. Coloque aqui nos comentários mais algum mito que você tenha visto ou lido a respeito do Adventismo e eu vou preparar aqui uma resposta para te ajudar. Que Deus te abençoe e nos vemos num próximo vídeo.